Sejam bem-vindos a mais um episódio do Potência Limitada. Hoje estamos aqui recebendo mais uma vez, é claro, um convidado especialíssimo. Eu, Ricardo, muito felizes. E antes de eu passar a palavra para o Ricardo, e principalmente para o nosso convidado, eu queria agradecer a você que com poucos episódios já está acompanhando, já está mandando recados para nós, né? Seja no nosso WhatsApp particular ou comentando nas postagens, está curtindo, está compartilhando. É muito legal ver o projeto se desenvolvendo com a sua participação. Nosso objetivo, como a gente sempre fala, é o transbordo, é trazer informação de qualidade, modificar a sua vida, da sua família, do seu negócio. Não é isso, Ricardo? Exatamente. Muito especial a participação de todos, todo mundo comentando, para na rua, fala, poxa, que legal o projeto. E agora, então, com esse convidado, esquece. A promessa é que esse episódio de hoje vai ficar para a história, vai ser o melhor até agora. O do Rômulo foi barra pesada, ele falou bastante coisa. Está aqui com a gente, Thiago Ferraz. E aí, pessoal, beleza? Cara, que maneiro. Que honra estar aqui com vocês. Seja cara. muito bem-vindo, cara. Pô, cara, tô muito à vontade. Eu tava até falando com a minha esposa, falei, cara, tô empolgadaço pra ir lá gravar com o pessoal, porque projeto muito maneiro. E, cara, aquilo que a gente falou, né? Vocês acabaram de falar, e aí, vai transbordar o quê? E é isso, eu né, sei cara? que você tá com várias cartas na manga aí. Deixa eu falar uma coisinha antes da gente poder passar a palavra e a gente passar a marcha aqui no podcast. Ô, Ricardo, eu tô vendo que hoje nós estamos mais bonitos que nos outros episódios. Você não acha? Estamos sim, com certeza. Estamos aqui sendo vestidos pela Fábio Melo Boutique. Você já segue no Instagram, como é que é o arroba aí, Jonathan? Joga aí na tela pra galera seguir. A parceria que a gente está anunciando hoje, roupas masculinas de qualidade e deixa até quem é mais ou menos muito legal, como é o caso meu do Ricardo aqui. Hoje nós estamos lindos e maravilhosos. Despiorado um pouco, né? Despiorado. Despiorou. Aí. Um abraço pro Fábio, pro Caveira, pro Paulo Marcelo, toda a equipe lá que atende a gente com o maior carinho e deixa a gente despiorado e lindos. Sempre, sempre. Bora, vamos passar a marcha? Bora. É o seguinte, galera. Thiago Ferraz, o ousado da empresa. Organize urgente a sua empresa. Exato. Sensacional. Um cara que tenha tudo a ver com potência limitada. Um cara que tem potência mais do que limitada, né? Infinita aí, vamos dizer. Eu conheço o Thiago desde criança, mas a gente teve um contato na CIAP, né? Isso. Na qual eu fui diretor tributário e fiscal, você estava fazendo parte da diretoria. Exato. Conheci um pouco, vi muito sua evolução, cara, muito mesmo, desde quando você começou. Os insights que você vem trazendo. Participei do Ouse, aprendi muito insight. Muito maneiro. Ouse, calma aí, o que é isso aí? Eu não tô entendendo essa conversa. Isso Conta aí, isso aí direito, isso vamos aí. entender, ué. Organize urgente sua empresa, sensacional. É tudo que a gente prega, é tudo que o Potência prega, é desbloquear CPF empresário para prosperidade. E é isso que a gente precisa. Então, a palavra é sua, meu camarada. Que maneiro, cara, que legal. É realmente, quando a gente encontra... Eu costumo dizer que a gente se conecta, cara, por propósito, né? A gente se conecta por... Não tem como. A gente, quando não bate o propósito de vida, alguma coisa, a gente não conecta. Então, todas as coisas... Esse dia eu ouvi um cara falando um negócio, eu concordei. Falou assim, cara, esse ditado que Deus escreve certo por linhas tortas é completamente errado. Porque Deus é perfeito, cara. O meu Deus é perfeito. Então, ele escreve certo, por linha certa e tudo maravilhoso. Então, eu acredito muito nisso. Cara, vamos lá. Eu tô nessa vida já de empresário, já tem cerca de 15 anos. A minha primeira empresa foi uma agência de marketing, que eu sou formado em marketing, né? Só que quando eu me formei em marketing foi em 2006, cara. De lá Revelar a nossa cá, idade assim? Cara, de lá pra cá mudou muito o marketing, né? Na época a gente fazia anúncio em outdoor e tal. Hoje, cara, praticamente rede social, vídeo, podcast e tal, já mudou muito. Então, com o passar do tempo, eu fui tendo outras empresas em outros ramos diferentes, né? Uhum. E já tive, ao longo desses 15 anos, eu já tive 9 CNPJs. E hoje eu tô com 4 deles, né? Tá aí a experiência, 4 né? CNPJs ativos? 4 CNPJs ativos e 2 estados diferentes. Eu tenho 3 CNPJs aqui no estado do Rio e um CNPJ de Santa Catarina. Vou contar um pouquinho melhor essa história rapidamente. Mas, desses CNPJs todos que eu já tive, 2 eu quebrei, 2 eu fali. E isso acaba que te dá uma casca. É ruim, muito ruim, mas dá uma casca. A gente começa a entender um pouco mais como funciona, a gente começa a entender o que tem que ser feito, porque eu não quero passar por aquilo de novo.
E alguns CNPJs eu vendi, tem alguns que estão abertos até hoje, dando lucro e funcionando, e super bacana. Alguns eu encarei como um negócio, cara, não está no meu momento, eu vou vender e tal. Foi bem interessante. Mas Thiago, deixa eu te interromper rapidinho. Algumas dessas empresas veio de vínculo familiar, você herdou, do seu pai, do seu tio, familiares da sua esposa, teve isso ou foram coisas que você começou mesmo do zero? Legal, Rafael. Nunca tive empresa de família. Todas as empresas eu comecei do zero, né? Porque minha família meu pai era contratado, minha mãe também, funcionário público até, e a minha esposa a mesma coisa. Então, todas as empresas que a gente abriu, e a minha esposa é minha sócia, né? Trabalha junto comigo, a Vivian. Então, a gente tem nossas empresas e os nossos 2 CNPJinhas, que são nossas 2 filhas. Dá trabalho tanto quanto uma empresa, né, cara? Com certeza. Então, a gente tem essa gestão juntos, a gente vai bater nessa bola, é bem bacana, é bem legal. Né? Empreendedorismo nato aqui, hein, galera? Não tem nada de sucessão, nada de compra de empresa, começando do zero. Sem desmerecer nada. Por exemplo, a história da semana passada que a gente teve com o Rômulo aqui, ele vem de uma empresa familiar quebrada. E aí eles tiveram que se reerguer e a história dele, né? Então, a questão da sucessão, nem sempre ela é uma herança positiva. Às vezes ela vem como uma dor para depois você conseguir transformar em alguma coisa positiva. Historicamente falando, né, cara, as empresas de segunda geração, quando elas são entregues de forma boa, elas têm mais chance de quebrar. Agora, quando é o contrário, quando elas são entregues dessa forma, a segunda geração já não quer mais que isso aconteça. Então, geralmente se reergue, né, cara? Possivelmente faz sentido. Foi exatamente. Mas conta pra gente aí, Thiago, dos CNPJs que estão ativos, você colocou aí que tem CNPJ no estado do Rio, no estado de Santa Catarina. O que você está empreendendo hoje? Legal, cara, legal. Ó, eu falo a gente porque sempre minha esposa tá junto comigo nos empreendimentos que a gente tem. Tá? Hoje eu tenho a Pizza Rustic, que é uma pizzaria aqui em Barra Mansa, fica ali no Ano Bom. E a Pizza Rustic, a gente criou ela em 2022, não, 2021, perdão, que foi ali na transição da pandemia e tudo mais. E a gente começou a fazer ela num formato como se fosse uma franquia. Né? Então todo esse desenho da pizzaria foi feito pensando em a gente crescer ela, colocar outras unidades e fazer para que isso fosse uma unidade padrão. Quando eu abri a pizzaria eu falei, cara, eu preciso ter uma palavra como base, padrão. Né? Por isso que ela parece tanto uma franquia? Por isso que parece tanto uma franquia. Ela foi desenhada para poder ter essa mentalidade. Quando você tem uma empresa que ela já nasce com cara de franquia, ela já tem um olhar mais profissional, não só dos fornecedores, mas também dos clientes e tal, dos funcionários, né? Muita gente pergunta, é franquia, né? E é um mercado que a gente olhou, falou, cara, vamos lá. Hoje em dia a gente está redesenhando toda essa formatação de franquia, vamos dizer assim, pelo destino que esse mercado está tomando, mas ela foi desenhada dessa forma, né? Então a gente tem a unidade da Pizza Rustic, temos uma unidade da Veda Fácil, que é uma empresa de impermeabilização de estrutura de concreto. É uma impermeabilização um pouco mais, vamos dizer assim, peculiar, porque ela é uma impermeabilização de forma corretiva definitiva e não é preventiva. Então o nicho é um pouco mais fechado. Então a gente tem a unidade aqui em Barra Mansa que atende o estado do Rio e uma unidade em Florianópolis, que é onde eu estava morando, né, no ano passado, morei lá, para poder fazer a implementação dessa empresa, que é mesmo segmento, mesma unidade. E a minha quarta empresa é a empresa de treinamentos que chama Ferraz Multiply, que é sim essa empresa que tem o produto que é a Ouse, que é uma mentoria, a gente faz um acompanhamento com alguns empresários, que é organize urgente sua empresa. Ah, por isso vocês estão falando negócio de Ouse aí. Exatamente. E aí a galera que faz são os empresários ousados, né? Gestão empresarial na veia. Gestão na veia, cara. Ao longo dessa história toda, né, eu comecei a adquirir muito conhecimento para eu aplicar nas minhas empresas e automaticamente eu comecei a falar, cara, eu consigo ensinar um ou outro. Eu sentava na mesa assim, Rafael, eu trocava ideia com um amigo meu, cara, tô com um problema disso. Pô, já tentou isso, já tentou aquilo. E numa conversa dessa, o cara me dava um feedback depois, cara, aquilo que você me ensinou, eu apliquei e deu super certo, velho. Falei, ótimo, é isso que eu queria. E eu comecei a ver que eu conseguia ajudar outros empresários. Falei, por que não ter uma parada voltada para isso, que é gestão empresarial? Eu costumo dizer o seguinte, olha que legal. Você já viu você chegar, por exemplo, numa mesa assim, colocar um corpo numa mesa cirúrgica,
estende o corpo ali de uma pessoa. Ah, tá com um problema aqui, tá com alguma coisa. Abre a pessoa, aí de repente você olha lá dentro e fala assim, eu não sei mexer com isso aqui não, vou lá fazer uma faculdade de medicina, depois eu volto. Tem como, velho? Não tem, né? O cara vai morrer. É a mesma coisa com a empresa. A maioria das pessoas que abrem um CNPJ, elas abrem sem o conhecimento. E elas veem o corpo aberto e falam assim, caraca, agora eu preciso aprender sobre empreendedorismo. Exatamente, né? É isso que a gente quer, assim, exterminar. Nosso propósito aqui é exterminar justamente isso. Acabar com uma projeção de falência, de fechamento de CNPJs que é absurdo, só vem crescendo no Brasil, e a gente sabe que o nosso propósito aqui, Thiago, o meu propósito particularmente, é saber que uma nação próspera, cara, depende de empresas prósperas. E empresas prósperas vêm de empresários prósperos. Não tem como ser diferente. E aqui a gente está para destravar, jogar insight nessa galera. Tenho certeza que você está aqui só para somar. Total, cara, total. E bate com a questão de propósito que eu falei. Quando eu morei esse 1 ano lá em Florianópolis, quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou fazer diferença na região, na minha cidade, onde eu nasci. Eu preciso honrar a cidade que eu nasci. Eu não nasci ali à toa, velho. Eu preciso trabalhar, mexer com a cabeça dos empresários e entender que exatamente isso que você falou. Quem prospera um país são os empresários. Não adianta, cara. Não adianta. Aí, assim, não é para entrar em nenhuma discussão, mas não é governo que prospera um país. Não é... São os empresários, são as empresas que são detentoras da maior parte de empregos e renda e por aí vai. Então, essa é a pegada. E a gente vê, quando a gente está um pouco fora, a gente está em Florianópolis, uma grande capital, e a gente vê as coisas acontecendo com muito mais facilidade, a gente volta com uma ideia e fala, cara, eu preciso transformar essa galera, velho. E a Ouse vem com esse propósito. Então, todo conhecimento, e aí, sabe o que é interessante? Não só conhecimento teórico, mas conhecimento de campo de batalha, ô Rafael. Track record ali, né? Cara. Você mesmo falou, você fechou, né? Quebrou alguns CNPJs, é isso que te traz experiência, traz na skin the game. Total, cara. Não tem como, Total. É outra bagagem, Total. Às vezes a gente fala assim, olha, eu fui num curso, aprendi uma coisa e agora eu vou te ensinar. Legal, bacana. Mas quando você aprende, aplica, erra, corrige e depois ensina, meu irmão... É outro patamar. Mas o Thiago, fala pra mim, eu quero entender essa história. Como que você deu conta de estar 1.000 quilômetros de distância, Floripa daqui? 1.000 quilômetros. Como é que você deu conta de manter as empresas aqui funcionando? Porque a Veda Fácil aqui de Barra Mansa, que atende o estado do Rio, continuou funcionando, ela já existia antes de você ir, a pizzaria também, e você voltou e as duas empresas ainda estão em pleno funcionamento. Exato. Como é que você deu conta disso daí? Porque você não ficava indo e voltando com a frequência, né? Em um ano eu vim para cá umas 4 vezes. Basicamente, a palavra que resume, eu consegui tocar essas operações, né? E aí quando eu falo tocar, vamos colocar entre aspas, porque não é bem... Tem muita gente que acha assim, eu vou... A empresa toca sozinha. Não, não é bem assim. Mas a palavra que resume isso, cara, é gestão. Gestão. E aí essa palavra é vaga, porque quando a gente fala de gestão, lá atrás, quando eu comecei a tentar aprender sobre gestão, eu falava sobre gestão, na minha mente vi um cara de terno, gravata, cheio de livro atrás, aquelas enciclopédias e tal, e o cara falando de uma forma muito assim, gestão é isso? Velho, eu não conecto com esse tipo de conteúdo. E aí eu achava chato a gestão. Só que eu comecei a aprender gestão por necessidade. E aí eu comecei a falar, não é chato. Talvez foi apresentado de uma forma diferente e talvez eu não dei o valor necessário para ela. Comecei a estudar gestão muito forte. Comecei a fazer curso, mentoria, ler livro, ouvir podcast um atrás do outro, assim, de forma absurda. Aí eu comecei a falar, cara, é possível eu ter uma operação aqui, outra ali, outra aqui, através de algumas ferramentas, e as principais delas que eu considero processos, procedimentos e acompanhamento. Quando a gente tem um processo, muita gente acha que um processo é só uma descrição de alguma coisa. Não, o processo tem começo, meio e fim. Então, o começo é você explicar, desenhar, fazer tudo. O meio é quando ele está acontecendo e executando. E a última parte, que é uma das mais importantes, é a conferência. A maioria dos processos que as pessoas desenham não tem a conferência. E aí eu comecei a olhar e falei assim, velho, dá. Então, morando 1 ano em Florianópolis, com a gestão à distância, eu consegui tocar 3 operações praticamente de longe. E mais a operação de lá, né, que eu estava lá presencial. Então, a base que resume isso é gestão.
e processos bem desenhados e bem conferidos. E auditados depois, né? Uma auditoria depois, sempre melhorando, sempre buscando a melhoria desse processo. E senão não vai, não. E isso em qualquer tipo de empreendimento vai, né? Não. Você está falando aí, eu estou pensando na pizza. Eu não Não. consegui pensar na Veda Fácil, porque eu não compreendo qual é a situação, o dia a dia ali dessa empresa. Mas da pizza eu consigo, porque eu já fui lá na Pizza Hut e ele tem, né? É um vidro, a gente vê a linha de produção. Mesmo que, né, eu não entendo em si da linha de produção da pizza, eu consigo enxergar e visualizar aquilo. Sim. Então, essa questão, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de empreendimento. Pode e deve. Pode e deve. Eu não acredito em nenhuma empresa funcionando em pleno assim, perfeição das coisas funcionando sem um procedimento. E por incrível que pareça, cara, a pizzaria, ela é mais fácil de se desenhar um processo do que a Veda Fácil, né? Por exemplo, a pizzaria, tem muita gente que está no ramo alimentício, por exemplo, e aí talvez o cara sofre da síndrome de Peter Pan. Você sabe qual que é? Qual? O cara não quer crescer. Igual o Peter Pan, não quer crescer. E aí o cara fala assim, cara, eu não posso dar a receita da minha massa, porque senão meu funcionário vai pegar e vai abrir uma para ele. Eu não posso dar a receita do meu molho, eu não posso. Cara, isso é Peter Pan. O cara não quer crescer. Porque ele acha que aquilo ali, cara, é a fórmula da vida dele. E na real não é, velho. Já aconteceu de funcionário sair da minha pizzaria e montar um negócio próprio, ou levar todo o conhecimento para uma outra pizzaria. Cara, tá tudo bem, porque eu confio no meu produto, eu confio no meu processo, eu confio no meu marketing, eu confio em tudo, sabe? Então, a gente tem que ter essa confiança. E aí você chega lá, por exemplo, hoje, você, cara, se você entrar lá na cozinha da Pizza Hut, se você for lá e ficar lá por algumas horas, você já é capaz de fazer uma pizza sozinho. Porque os processos são muito bem definidos. O que vai te faltar? Agilidade, o dia a dia vai te conferir isso. Uhum. E aí o bacana é que você chega lá, você tem todas as receitas penduradas na parede. Receita da massa, receita do molho. Quanto tempo a pizza fica dentro do forno. Porque eu preciso que tudo seja padrão. Você compra um produto hoje, daqui a um mês é o mesmo produto, cara. Isso não pode faltar. O padrão, ele só é conferido de acordo com o processo bem desenhado. Aí foi aquilo que a gente falou da auditoria. Eu curto, não sempre, né? Mas eu curto quando acontece um erro no processo. Sabe por quê? É a oportunidade que eu tenho de colocar mais uma forma daquilo não dar errado. Ou seja, como se fosse um quadro de disjuntor, ele vai desarmar ali para poder não arrebentar coisa maior. Então, toda vez que um processo erra, fala, galera, vamos lá, erramos aqui, falhou. O que a gente pode fazer para que esse erro não aconteça mais? E aí você vai aprimorando o seu processo. Cara, mas essa questão do processo interno, você como, né, o empreendedor, você desenha isso, você enxerga isso, e como que isso é passado para a equipe? Legal. Com o passar do tempo, até com a Ouse, eu desenvolvi uma ferramenta. Essa ferramenta, cara, eu desenvolvi ela com muito estudo. O que eu fiz? Estudava, aplicava. Estudava, aplicava. Quando eu vi, eu estava na minha frente com um método. E essa ferramenta, ela chama Circular DT2A. Ou eu falo agora, ou eu falo mais para frente. O que eu faço? Pode falar. Manda brasa? Lógico. Vamos lá. O que é? A Circular DT2A é uma ferramenta que eu desenvolvi para que qualquer procedimento dentro da sua empresa seja feito de forma simples e rápida. Tá? Então, tudo que eu li, tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi com relação a processo, eu falei, cara, eu vou simplificar essa parada. Então, vamos lá. Para quem tá ouvindo aqui, que é empresário, quer desenvolver um procedimento, um processo, presta atenção nessa ferramenta. Circular DT2A. D, a gente vai desenvolver letra por letra. D é descrever. Para eu poder fazer um procedimento, alguma coisa, eu preciso descrever. Então vamos lá, como é que é o molho? Eu vou fazer o procedimento do molho da pizza. E aí eu vou descrever. Mas atenção, tem que ser riqueza de detalhes. Uhum. Sabe qual o ponto que eu coloquei como chave para eu poder descrever? Cara, eu vou escrever isso aqui para uma criança de 7 anos ler e fazer igual. Então, quando eu ia colocar alguma palavra muito rebuscada, alguma coisa, não, cara, essa criança não vai saber. Então, eu comecei a simplificar. E tinha coisa que eu tinha que descrever que não dava para descrever. Eu tinha que fazer uma foto. Eu colava uma fotinha. E eu fui descrevendo. Então, o D é de descrever com riqueza de detalhes. E aí a gente vem pro T. O T é treinar. Então, toda vez que a gente descreve, eu preciso treinar aquilo. Se eu estou descrevendo alguma coisa, eu preciso pegar um funcionário. Vem cá, treina aqui comigo. Aqui, dá uma olhada nisso aqui que eu escrevi.
E treina aqui, vamos fazer. E eu vou treinando exaustivamente com a pessoa que vai executar aquela tarefa. Para quê? Para que ela também treine outras pessoas depois que a gente acabar. Né? Então, DT2A. Por que 2? Porque são mais 2 palavras com a letra A. E aí a gente vem para a próxima palavra, que é apurar. Tudo que você descreve, treina, você consegue apurar. Então, o molho, como é que eu vou apurar? Eu vou ver a textura. Eu tenho que ter isso descrito, eu tenho que ver a textura dele, eu tenho que ver o sabor, eu tenho que ver o sal, eu tenho que ver tudo, eu tenho que apurar. E aí a segunda palavra com A é aprimorar. Tudo que eu descrevi, treinei, apurei e vi que está tudo ok, eu posso aprimorar. Eu posso fazer um molho um pouco melhor, eu posso fazer uma pizza com um tempo mais rápido. E aí por que ela chama circular? Porque depois que eu acabei de fazer isso, descrever, treinar, apurar e aprimorar, eu vou circular ela só que com uma nova tarefa. Agora é a massa, agora é abrir a loja, agora é fechar a loja, agora é abrir o caixa, fechar o caixa. Então, dentro de, sei lá, um mês mais ou menos, você consegue procedimentar a sua empresa toda se você fizer essa ferramenta. Então, é ali que eu comecei a falar assim, eu consigo fazer isso com qualquer tipo de coisa. Qualquer empresa se encaixa, é processo, né? E isso faz parte do curso. A gente fala, a OUSE é um curso? A OUSE, ela veio com formato inicialmente de uma mentoria online. A gente tinha acabado de sair da pandemia e tal, eu defini ela, fiz 4 turmas e ali eu formei alguns empresários no formato online. Só que, cara, hoje o presencial, acho que depois dessa pandemia a gente ficou sedento pro presencial, né? E o presencial não tem como, é muito melhor. Muito melhor, muito melhor. E aí eu transformei todo esse conteúdo numa imersão de 2 dias. Você explicou aqui em 5 minutos, mas isso é uma coisa, né? Porque a gente volta a falar aqui da pizza, eu acho legal falar isso, porque é fácil de todo mundo que está acompanhando visualizar essa situação, mas você aplica isso lá na Venda Fácil. Eu posso aplicar isso no meu escritório. Eu não vendo produto físico, eu vendo serviço. Eu não tenho que produzir uma massa, mas eu tenho que produzir uma petição inicial, elaborar uma petição, né, dentro de um contexto jurídico, de pedido e tal e tal. Então, eu já enxergo que dá para eu colocar isso daí dentro do meu negócio. Rafael, CNPJ é uma empresa. Então, tem o CNPJ ali, seja prestador de serviço, seja agropecuário, cabe processos, cabe gestão, cabe pessoas. Não tem jeito. Fora isso, cara, é difícil a gente prosperar. A gente não vai nunca conseguir o ápice da pirâmide. Primeiro a gente tem que buscar, acessar a sabedoria, depois a gente ativar, fazer, para depois a gente ter e desfrutar. Então, a OUSE, seja qualquer tecnologia, né, tecnologia que eu falo no sentido de estudo, para a gestão empresarial, tem que ter, senão o CNPJ não chega lá no desfrute. Não chega lá em cima. Eu gostei muito da analogia, da metáfora que o Thiago fez aí de abrir um corpo, né? Isso aí. Porque é uma coisa seríssima e abrir a empresa às vezes é uma coisa seríssima que envolve, né? Você ficha funcionários, são famílias que estão dependendo ali do seu negócio e você precisa se aprimorar. Mas eu tenho percebido que nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, com acesso facilitado à informação, a informação gratuita e a quando é paga, ela também não é uma fortuna, né? Depois a gente vai deixar o link do Thiago aí, se vão seguir ele vai fazer uma imersão nos próximos dias, ele vai falar um pouco mais. Sim. E tenho certeza que você, empresário, tem condições totais de participar desse programa e trazer esse conhecimento para a sua empresa, né? Trazendo essa questão dos procedimentos, porque às vezes para algumas pessoas pode estar nos ouvindo, isso é um beabá, mas para muitas outras isso pode ser, tá falando javanês. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque, na verdade, a gente, quando não tem acesso a esse tipo de conteúdo, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, cara. A gente acha assim, cara, tem nomes, tem coisas que a gente não imagina o que significa, o que seja, né? E aí tem coisa, por exemplo, tem algumas, e eu acho que faz de sacanagem, cara, de propósito, porque tem algumas, o cara fica assustado, por exemplo, DRE, DFC, KPIs, os caras ficam loucos, assim, cara, eu não chego nesse nível nunca. Cara, é simples. É simples. Depois que a gente entende, é simples. Depois que a gente vê, é simples. Então, desde o processo de montar uma pizza, executar, entregar na casa do cliente, o marketing trabalhar, tudo é diferente, cara. Tudo. Entendeu? Então, a gente precisa ter isso tudo como padrão. Treinamento de equipe. Então, essa questão do treinamento que eu queria que você desse. Como é feito esse treinamento? Você estava lá em Floripa, como é que você fazia para treinar? Opa, peraí um minutinho. Olha.
O que houve aí? Tem surpresa aí, hein, galera? Falando em pizza, rapaz, tá- olha, Sério mesmo? Olha que surpresa boa, hein? Mandaram aí. Que é isso, hein? Boa noite. Vamos ver o que, é que Aí acontece chegou, aí. aí. E aí? E aí? Será que tá quente aí, cara? agora vai ficar melhor. Ele aí. E tá no jeito. Vamos lá? Bora lá. O que é isso Vamos aí, ver. gente? O que é isso aí, Thiago? Rapaz, chegou Pizza Hut, hein? Olha só. Vamos abrir. Abre aí pra nós, Thiagão. Cara, é meu xará ainda. É? Bom demais, hein? Dá licença. Vamos ver o que vai acontecer aí, hein? Aí. Chegou rapidinho, chegaram? E aí, Olha, Thiago? Olha olha a só. fumaça. Que isso, hein? rapaz? Você tira da onde isso aí, Thiago? Você gelo seco que tava aí dentro, cara? Chegada entre os clientes lá na Pizza Hut, que lá eu tô trabalhando lá já tem alguns meses. Boa. É isso Muito aí. bom aí, ó. Show de bola, show de bola. Maravilha. Aplicativo, iFood. Muito bom aí, ó. Aí, tira aí, ó, Rafael. ali, ó. Ah, e olha. E esse aqui é É. o detalhe, cara. A gente escreve. Totalmente humanizado, né, à Thiago? mão, Próximo à ao cliente, mão, né? à mão. A gente faz questão de escrever. Gente, bom que a à equipe é mão. grande aí. Ô, louco, olha o tanto de pizza aqui. Vou liberar o Thiagão. O Thiagão já deve ter mais uma meia dúzia de entrega lá, né, Thiagão? Tem? Meu irmão, Tá obrigado, certo. tá? Deus te abençoe lá. Vocês, Abençoe seu dia de trabalho lá. Poxa, eu vou agradecer. Tá certo. Chique demais. Bom demais. Tem mais Aí, aí? vamos deixar o espaço pra Pizza Hut. A H2O ainda não tá com a gente ainda não. Uma hora ela chega aí. Thiagão, obrigado, tá, Pegar cara? um pedaço, eu tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Obrigado, Tá tá, jóia, querido? gente. Entrega aí, Vai com Valeu, Deus. fica com Deus, tá? Um abraço pra vocês aí. Até mais. Vai com Deus. Thiagão, ótimo produto, hein? Cara, E a aqui, ó, gente? olha só que Difícil a interessante. gente ficar tocando esse podcast aqui olhando pra essa pizza. Vamos abrir pra ver isso aqui? Abre aí, Abre uma Thiago. pelo menos pra gente Vamos ver pra como é ver, que tá aí. Ah, tem um lacre aqui, vamos tirar. Isso aqui tudo é procedimento, tudo a gente tem que fazer para que seja padrão, né, cara? Padrão de franquia. Padrão de franquia. Olha Aí, oi, você é maluco. E essa Vira aqui, pra câmera lá. Essa aqui, cadê? Olha aqui, essa aqui é interessante, que ela vem com borda de chocolate. Aham. Então aqui o que a gente faz? Ó, a gente vai tirando a pizza aqui no meio, Sim. come a pizza e sobra no final esse canudinho de chocolate pra você. Ah, deixa eu fechar isso aqui. pra Já gente vem, continuar o papo. já vem com a sobremesa. Vamos continuar o papo. Tiago, para continuar o papo aqui, muito interessante é o modo que você tratou o seu funcionário, seu colaborador. Deus, vai com Deus. Deus é o centro de tudo, né, cara? Sem ele a gente não faz nada. Total, cara, total. Não tem como a gente tentar tocar o barco no próprio braço. E às vezes, cara, isso aí eu queria falar pra vocês assim, ó. Às vezes a gente esquece disso. Como eu tenho um propósito de colocar Deus à frente de tudo, às vezes a gente esquece. E às vezes tem gente que fala assim, nossa, você tá falando que você não colocou Deus à frente de tudo, porque às vezes a gente esquece, é da nossa natureza humana esquecer disso. E aí às vezes a gente vai para alguns caminhos e ele permite que a coisa aconteça para a gente voltar os olhos para ele. Então, recentemente, é isso que eu tenho vivido, colocado Deus à frente de tudo. No segundo lugar, a minha família. E em terceiro lugar, as outras coisas. Aí Sim. vem negócio, aí vem trabalho, aí vem o resto. A base da pirâmide, né, é a identidade ali, é o ser. E nossa identidade, nossa felicidade é Deus, cara. Não tem como ser diferente. Exato, cara, exato. Depois você corre atrás do resto. E aí quando a gente também coloca, porque assim, é muito difícil quando a gente é empresário e a gente tem uma família que depende da gente, a gente precisa colocar as coisas para funcionar. As coisas precisam andar, as coisas precisam fazer, e a gente tem que ter o equilíbrio da energia. Sabe aquela balança que vem na cabeça da pessoa assim, cara, tô trabalhando muito, tô muitas horas trabalhando, eu tenho que tirar um pouco o peso do trabalho para poder ficar mais com a minha família. Tem uma pracinha no bairro que a gente mora, que eu sempre vejo alguns pais com as crianças no parquinho e tal. Quando eu tô com as minhas filhas no parquinho, meu celular fica longe de mim, fica no bolso, fica no carro, eu não olho o celular. Porque eu tento ficar muito presente naquele momento que eu tô ali brincando com elas. Porque eu entendi a diferença de intensidade de energia para peso de horas. Exatamente. E aí quando eu vejo ali, cara, a maioria dos pais no celular, e aí filho, olha pai, tô escorregando. Ah, tá filho, beleza. Ah, legal. Ele tá, mas não tá. Então será que alguém falou para ele lá atrás assim, cara, tira um pouco o pé do acelerador do seu trabalho, trabalha menos horas para você passar mais horas com a sua família. Só que a intensidade que ele passa com a família dele é como se ele estivesse lá no É trabalho. fraca, né? É É uma fraca. frequência Ô, fraca. Thiago, sabe o que eu enxergo? É uma coisa até engraçada, porque há muitos mentores ou gurus da internet, chame como quiser,
que prometem um curso para você praticamente viver nas Maldivas e os seus negócios estão ali dando dinheiro. E tem isso, né? Tem, cara. Então, é uma dicotomia aí do que você está falando, porque a gente deve buscar esse tempo de qualidade, a gente deve buscar ter a gestão, como você, né, tem nas suas empresas, que você ensina no Ouse, mas não tem como deixar de trabalhar, deixar de estar envolvido. Então, assim, é muita fórmula mágica para algumas coisas que a gente tem que achar um meio termo ali de estar, não é? Rafael, você foi cirúrgico. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo, o pessoal fala assim, mas eu tenho que arrumar um jeito da minha empresa tocar sozinha. Véi, não é assim que funciona. Porque o empresário, ele tem a função correta dele dentro da empresa para ele executar. E a função correta dele para executar não é no operacional, e sim no estratégico. E o estratégico toma tempo. O estratégico toma horas do seu dia, toma coisas que você precisa ter a sua cabeça boa. Se você não está bem emocionalmente, por exemplo, quando vem problema financeiro nas empresas. Cara, isso aqui é duas coisas para destruir a mente do cidadão. É financeiro e saúde. Ou seu ou da sua família. Com certeza. E aí o cara não consegue ficar no estratégico. Agora, isso você consegue ainda conduzir, controlar. Agora, quando tá no operacional, não. Se eu estiver lá na pizzaria, fazendo essas pizzas aqui, eu ainda brinco com o meu chefe de cozinha lá, o Ramon, eu falo que eu sou melhor que ele. Aí ele fala assim, vamos ter que fazer uma disputa. A gente brinca. Mas eu falo isso de brincadeira, mas eu quero que o Ramon seja melhor que eu. Eu quero que a Josi, que a galera que trabalha lá, seja melhor que eu. Porque não é orgulho nenhum, chega e fala assim, mas eu quando entro lá pra fazer pizza é diferente. Não, mano. Tem um ditado, como é que é? O olho do dono que engorda o boi. Cara, isso pra mim é uma mentira. Né? Eu costumo dizer que o olho do dono, nos números do boi, lá na gestão do funcionário que vai alimentar o boi, esse sim engorda o boi. Agora, quando o cara fala isso, se eu falar isso, eu falo assim, não, eu entro lá e faço melhor que os meus funcionários, eu estou assinando um atestado que eu sou um péssimo empresário, porque não consegui fazer um bom processo para que qualquer pessoa faça uma pizza. Exatamente. Então Thiago, isso faz diferença. Sabe o que eu enxergo, cara? A sua história ela é transbordo o tempo todo. Não é à toa que a gente, né, teve esse insight de estar te convidando, de você, praticamente um conselheiro nosso aqui, desde a gente vem conversando, você vem sugerindo algumas coisas. Até eu acho que essa faculdade, você fez faculdade de marketing? Faculdade. Então, essa faculdade, hoje mesmo a gente tomando café, ele falou, pô, sugere, faz isso, faz aquilo. Falou pra gente fazer coisa igual a Marília Gabriela. Falei, pô. Enfim. Só pode colocar uma peruca. Imagina. Já estamos despiorados, graças ao Fábio, agora nós estamos bonitinhos. Olha só. O que a gente estava fio da meada? Perdi agora. Da gestão. A gente está falando dessa questão da gestão. Mas eu ia falar alguma coisa e me fugiu. Vou ter que cortar esse pedaço aí. Deu branco no rosto. Mas o Thiago, puxa aí, Ricardo, vou lembrar o que eu ia falar. Da gestão à distância, do olho do gado, do olho do dono, não engorda o gado, isso aí, sem isso você não conseguiria, certo? Mas antes de você falar, a minha pergunta é a seguinte, quando você chegou a ter a infelicidade lá com aqueles CNPJs, você tinha esse mindset empresarial, porque muitas vezes, igual a gente estava conversando aqui, você falou, muito empresário tem que ficar no lugar certo, mas ele acha que ele fazendo network, ele fazendo, né, olhando negócios, ele não está trabalhando. Muita gente só acha que só está trabalhando se está no operacional. Se o mindset não tiver isso que eu ia falar. Se o mindset do empresário não tiver assim, ele não consegue crescer, cara. Ele não consegue delegar, ele não consegue gerir uma empresa de um estado ou de outro. Eu tenho certeza, se você fosse lá pegar pizza, como é que você iria para Floripa, cara? Não dá. Então, mas isso eu vejo que é muito... A mentalidade do empresário ainda é muito engessada, é muito atrasada. É isso que o Potência está aqui para destravar. Total. É isso aí. Total. Porque eu já consigo, assim... Com poucas horas, você participou da imersão Ouse. Eu fico as primeiras horas falando sobre mentalidade de empresário. Porque tem muita gente que... Eu estava conversando esses dias com um amigo e a gente estava conversando sobre o mercado de franquia. Em geral, o mercado de franquias, quando você compra uma franquia, a mentalidade da pessoa que compra a franquia ainda não é de empresário. Olha que loucura.
Então, aí era o que eu estava querendo falar, que lembrei. A pessoa, às vezes, ela compra a franquia, assim como algumas pessoas montam a empresa, para a empresa ela tocar sozinha. E a franquia, isso vem mais forte ainda para falar, não, eu tenho todo o modelo aqui, Pronto. eu vou dar o start lá e vou viver a vida. O que é muito diferente você ter uma empresa autogerenciável, que ela não precisa de você estar ali na operação, como foi o seu caso, em 2 empresas. Sim. É totalmente diferente do que você falar assim, gente, toca aí e manda só o dinheiro. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita nisso e tem gente que acha que é um pozinho de pili-pim-pim. Jogou lá, o trem vai funcionar. Não é, velho. É difícil, mas não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque depende do caboclo estudar, aprender, entender e aplicar. Eu gosto da parte do aplicar, apesar de ser apaixonado por estudar. Por quê? Porque hoje tem essa demanda na internet de cursos, de capacitação, livros. Gente, livros hoje, se você pegar o tablet aqui do Ricardo, que você entrar aqui no Kindle, no Amazon, você compra o livro, está na hora, que você não precisa levantar da onde você está para você ler um livro. Mas isso é que é maneiro. Mas só que o que acontece? Que eu percebo também, quando eu converso com empresários, com clientes lá do meu escritório, às vezes a pessoa fala, pô, eu fiz o curso tal, eu fui lá para São Paulo, eu fiz isso. E o que foi aplicado lá na sua empresa? Nada. Então essa parte do aplicar, ela é uma coisa assim... Olha que legal, Rafael. Nós estamos numa obesidade mental muito grande. Eu tenho um conceito muito maneiro com relação a isso, que eu penso no seguinte, ó. Estudar é uma coisa, aprender é outra. Estudar, quando a gente fala estudar, vem na cabeça aquela cadeira de faculdade, você estudar. Aprender é diferente. Isso aqui que a gente está fazendo, a gente está aprendendo. Uhum. Eu aprendi muito, cara. Eu estava falando com vocês aqui no offline, aqui, ouvindo podcast e correndo. E aí eu não tinha mais nada para fazer. Minha cabeça estava voltada só em ouvir. Eu estava correndo, andando. E então eu aprendi muito. É diferente de estudar. E aí eu gosto de fazer uma analogia do seguinte: é o cara que come hambúrguer. Você imagina um cara tá aqui, ó, comendo hambúrguer. Ele come hambúrguer, come 2 hambúrguer, come batata frita. Só que ele vai colocando tudo na boca. Ele não mastiga, ele não engole. E a boca dele fica igual, sabe aqueles esquilos que colocam um monte de coisa? Desse tamanho. E não desce nada, não digere nada. O que acontece? Esse cara vai morrer de fome com a boca cheia de hambúrguer. Uhum. É o cara que estuda, aprende, mas não aplica. Lê livro igual um condenado. Faz curso um atrás do outro, mas não aplica. Ele vai morrer de fome com a boca cheia de comida. Sabe uma outra coisa que eu percebo mas aí é uma dificuldade de todos nós, vamos nos colocar todos nesse contexto. É na hora de fazer o network. É na hora de fazer o tete-a-tete, de estar num local que tem ambiência, por exemplo, é o que a gente quer aqui no Potência. Nós estamos fazendo os podcasts, nós vamos ter um encontro mais daqui a alguns meses, esses empresários, e a gente tem uma troca ali. Só que o que adianta a gente ir lá e a gente ficar... Né? Não conversa, não interage, não quer saber qual é o empreendimento daquela pessoa que está ali do seu lado. Então, essa também é uma dificuldade. O que você tem para falar dessa questão de network e ambiência? Olha só, você quer contar experiências suas, a importância disso? Total, cara. Recentemente eu comecei a vivenciar isso na prática. A questão da ambiência, ela faz muita diferença na vida. Então, esse 1 ano que eu morei em Floripa, cara, foi um ano assim incrível. Um ano de aprendizado, um ano de uma série de coisas. E aí volta a dizer o que eu dei importância mais para minha família, a gente está aqui de volta, e as coisas lá estão funcionando, e daqui a pouco eu tô lá de novo. Eu ainda brinquei com a minha esposa, falei, cara, calma, a gente só tem 40 anos. Tá certíssimo. Só temos 40 anos, tem muita vida pela frente, tem muita lenha para queimar. E aí eu comecei a perceber o seguinte, quando a gente está num local, não só num local físico, mas num local talvez... online, alguma coisa ali que você, um grupo, alguma galera que você se conecta, você começa a mudar a ambiência. E aí você começa a entender que o networking, ele pode ser guiado, ele deve ser ali e tal, mas às vezes a gente tem que ter cuidado para a gente poder não se machucar com uma situação dessa. Uhum. Ou então a nossa cabeça levar para um lado diferente. Recentemente, cara, eu tive a oportunidade de estar em alguns eventos e de estar com pessoas muito grandes. E ali, em determinado momento, tem um momento de a gente fazer um network, conversar e tal, bater um papo. E por algum motivo, cara, eu não conseguia, às vezes, me conectar com uma pessoa ali e tal. Bate muito na cabeça, tem que ser interessante para ser interessado. E aí você fica ali, como você talvez cai de paraquedas numa situação, é natural que você fica meio assim, cara... Bloqueia, né? O que eu faço aqui agora, velho? Será que eu sou tão interessante assim? O que eu posso mostrar de interessante? Que eu posso, né? E aí numa dessas eu faço assim, pô, num evento, alguma coisa, caraca, não tem o que fazer, velho, vou no banheiro. Né? A gente... Mas assim, é uma situação que a gente tem que entender que tem níveis e formas de fazer networking.
E ali, no momento ali, a minha mente falou assim, cara, você é ruim de network, é a minha mente. E a gente fala de potência limitada. Aham. E a nossa mente, ela tem uma potência É limitada ela que tem, né? para qualquer coisa, inclusive para encapsular um assunto e falar assim, deixa isso aqui quieto para não incomodar mais o Thiago. Aham. E aí eu comecei, não, eu sou ruim de network. É um A mente é bloqueio. mestra em fazer isso, É um né? bloqueio. Cria uma crença limitante ali na hora, né? Porque, de certa forma, me deixou desconfortável. Uhum. E aí eu falei, não, o Thiago, a mente ela vai pro local que economiza mais energia. Então deixou o Thiago desconfortável, eu vou bloquear, pô. E aí como é que você faz pra achar isso, velho? Onde é que tá esse trem? Achei. Achei onde tá esse negócio. Vou desencapsular esse negócio, vou expor e vou trabalhar. Só que esse processo não é assim num segundo, né? Uhum. É conversa com um, conversa com outro. Eu tenho mentores absurdos, incríveis que me ajudam na minha vida. Eu tenho mentores que a gente fala que não tem ex-mentor, né? O cara é um mentor pro resto da vida. É isso aí. Né? Então eu tenho mentores que me ajudam muito nisso. E aí eu comecei a entender. Falei, cara, pera lá, eu sou bom. Foi uma oportunidade ou outra que talvez não foi da forma que eu imaginaria, mas eu sou bom de network, eu sou bom de conectar. Qualquer pessoa boa de conectar, qualquer pessoa se conecta, né? Eu tenho um caso que eu conto, eu vou contar, mas eu tenho certeza que ele não vai... A gente vai rir? Talvez, não sei. Não conta, pô. Conta aí, conta aí. Vou contar, eu fiz uma amizade agora recentemente com um cara muito bacana. E eu tava numa mesa tipo essa aqui, tendo Não, palestra. essa história é incrível. Você ia embora sem contar ela? Ah, não sei, né, cara? Não, pô. Poxa, essa é boa. incrível. Eu achei É a incrível. conexão, né, cara? Você vê que Puxando esse poucas gancho, coisas- puxando esse gancho da conexão do network. Eu me conectei recentemente, eu estava numa mesa de um mastermind que eu participo lá em Floripa, cara, só com empresário top de linha, e aí trouxeram algumas pessoas para palestrar pra gente numa mesa assim, super bacana, um ambiente bem intimista, legal pra caramba. E aí, o cara que estava do meu lado, eu não conhecia, era um cara que ia palestrar pra gente, falei, pô, cara, parece um cara bacana, já segui no Instagram, pá. E ali tava ali o celular, tava ali a carteira e tal, e o vidrinho de descongestionante nasal. Pra não falar o nome, né? Adorei essa parte. Descongestionante nasal. E aí eu olhei aquele vidrinho transparentezinho, porque o nome vem na cabeça na hora que a gente fala, né? Ah, É igual Bombril. é, exatamente. E aí, quando eu olhei, eu falei assim, cara, isso aí é horrível. Isso é um vício. O que eu faço pra ajudar esse cara? Mas lá no fundo, olha que louco, lá no fundo, na minha cabeça, não tava assim, eu preciso ser interessante, eu preciso ser interessante. Não tava. Automaticamente eu falei... Transbordo. Automaticamente eu falei assim, como que eu vou transbordar na vida desse cara? Como que eu vou, né? Falei, irmão, há quantos anos você é viciado nisso aí? Aí na hora ele falou assim, pô, cara, pior que vicia mesmo, né? Eu falei, vicia. Ele, cara, tem uns 12 anos. Eu falei, pô, é bastante tempo. E aí eu falei, bom, eu preciso mostrar pra ele qual foi a minha experiência com esse descongestionante nasal. Falei, você sabe que isso aí é uma situação que tá na nossa cabeça. Não, tá total, mas hoje tá aqui, eu não vou nem usar. Ele tá aqui só pra me lembrar aqui, porque como eu vou palestrar, se por acaso der uma fechadinha, eu uso ele, mas eu nem tô usando. Eu falei, mas então, pra que tá aqui? Não, porque tá aqui como um amuleto. Se eu precisar, eu uso. Aham. Falei, legal, cara. Mas deixa eu te falar, eu queria te falar o preço que eu paguei pra eu poder me livrar desse vício. Aí, pô, você pagou um preço? Eu falei, paguei, cara, caro. Não, mas conta aí, eu tô curioso, que preço que é esse que você pagou pra se livrar desse vício aqui? Falei, eu paguei a bagatela de 2 noites de sono. O cara falou assim, nossa, cara, é exatamente isso. Se eu ficar sem isso aqui, eu não durmo. Falei, eu também não. Mas eu paguei 2 noites de sono. Na terceira eu já dormi um pouco melhor. Na quarta eu tava igual o neném dormindo. E ali ele foi pensando, trocando ideia. Eu vi que ele ficou meio pensativo. Depois de 2 dias ele mandou um WhatsApp pra mim. Falou assim, cara, eu fui naquele evento com você lá, eu deixei em cima da mesa, não levei pra casa e tô até hoje sem usar. Até hoje, se eu falar com ele aqui, eu acho que ele vai falar até hoje sem usar. E ali foi uma situação dessa, de uma conexão, e pô, hoje eu tenho um cara como um amigo, um cara como um parceiro, e foi uma conexão assim, dessa de eu falei, cara, como natural. que eu vou... como que eu vou transbordar ali, como que eu vou ajudar ele, e de fato ajuda. Uhum. Né? Então essa questão... Porque vem com sentimento, né, cara? Claro. Vem com sentimento. Você se colocou na situação, você criou rapport, você falou, poxa, eu passei por isso, cara, como é que eu fiz pra poder, né, sair dessa situação? Porque é desagradável, né? Você fica ali como um amuleto, como uma amuleta, Não, pô, tá é doido. chato. Além de fazer mal pra saúde, né? Sim. Exatamente, assim, Transbordo. e tem níveis, assim, eu acho que o network, ele é importante para o empresário, não tenho dúvidas que ele seja importante. Só que não adianta o empresário querer empurrar algo
ao fazer um network? Ele tem que... Cara, pessoas se conectam com pessoas. Verdade sempre transborda. Entendeu? Você servir sem ser, né? Sem querer sugar o cara, sem querer vender alguma coisa. Assim se inicia o network. Uma vez me falaram assim, cara, o resultado é mais importante que o network. Eu acho que um gera o outro. Um te dá autoridade para o outro. Imagina se o Elon Musk está sentado aqui e a gente não está no... Como é que seria esse papo com o Elon Musk, bicho? Você vai oferecer o que pro cara? É verdade. Vai conversar com o quê com o cara? Vai oferecer pizza. É exatamente isso. É aí que eu falei lá no começo. É aí que eu falei lá no começo. É isso aí. Mas se vai o empresário querer, nossa, tem que fazer network com esse cara, o que eu vou falar? Não, oferece uma Mas pizza. sabe o que acontece? Não é Seja, louco isso, seja cara? genuíno. É Você louco vai isso. conectar com o cara vai assim, puta, essa pizza eu não gosto. Pô, essa aqui eu adorei. Ele vai te mandar um WhatsApp depois da pizza. É aí que eu quis chegar. Exato. É isso. Mas sabe o que eu acho que nós, mais uma vez, nos colocar que a gente acaba confundindo? Que você vai fazer um network pensando como que eu vou ganhar dinheiro com a tá pizza aqui, eu vou ser a empresa que vai fornecer os motoboys para você, como é que eu vou fazer esse network, eu quero ser advogado da sua empresa. É. E não é isso. Não é isso. Não Se é. for Não por é isso, Não E é. aí dá errado, a pessoa fala, esse troço aí não adianta de nada. são as crenças, né, que São as crenças. colocam na cabeça do empresário que acha que é isso. Não Acha. é. É você, olha só, rapidinho antes de passar, vou devolver a palavra. É a gente criar um network, criar uma rede de confiança. Amanhã, um indica o serviço do outro para um terceiro. Às vezes você Exatamente. explode num negócio por uma conexão que você fez por causa de De uma um indicação. vendido um Sorine. Entregou? Entregou. Entendeu? Mas É o miserável. é isso. Então, às vezes a pessoa critica o network porque ela não está sabendo fazer. Ela Perfeito. está focando numa forma totalmente Totalmente equivocada. Total, cara. E nos ambientes errados. Uhum. Sim, isso também acontece. Às vezes você vai com uma boa intenção para se conectar num ambiente, você vai saber, caraca, meu irmão, que ambiente é esse aqui que eu tô? Aqui eu não vou conseguir fazer o que eu preciso ou transbordar na vida. Eu não tem muito tempo, eu fui conversar com algumas pessoas num local e eu nessa de vendo nitidamente que o cara precisava de uma ajuda numa questão de gestão. Mas nítido, cara, nítido. Eu falei, irmão, posso te ajudar com isso aqui? Não, beleza. Eu tô vendo que você tem uma dificuldade aqui nessa situação e tal. Cara, você já tentou fazer isso? Ah, não, isso aí não dá muito certo. Falei, opa, não foi tão receptivo. Talvez a minha ideia não foi legal. Falei, cara, porque eu já apliquei lá na minha empresa e deu super certo. Ah, não, porque eu faço assim já tem muitos anos. Falei, opa, não vai aceitar a minha opinião. E aí tem muita gente que talvez fala assim, eu faço assim há muitos anos e assim é o jeito que é. E ele não tá afim de mudar. A cabeça dele está cauterizada, ele não vai conseguir mudar, ele não vai conseguir ser aberto para novas ideias. E isso é muito importante. Quando o cara, geralmente, eu costumo dizer, tem uma galera da old school, a galera da escola antiga. Quando eles aprendem com essa galera da escola antiga e eles se tornam essa galera da escola antiga, eles não conseguem acompanhar esse movimento novo. Eles não conseguem acompanhar essa questão do transbordo. Tem uma história de Web 3.0, se eu não me engano, que é os caras fazem site, talvez a galera até manja, mas aí, fazer um site completamente aberto, tipo o código-fonte dele tá aberto, quem quiser entrar copia. Tá aqui, velho. Tá aqui, tá todo mundo no mesmo barco. E não, eu vou fechar meu código-fonte, ninguém vai copiar meu site, porque eu clico aqui e vai pra lá. É igual a receita da pizza. Que você deixa exposta lá, se fosse ao contrário, como é que ia ser? Tá lá. Então essa colaboração é você chegar e falar assim, Thiago, pô, tô com dificuldade de contratar. Cara, senta aqui, eu vou te falar o que eu faço na minha empresa. Uhum. Ao invés de chegar e falar assim, você tá precisando comprar a Ouse. Vou te vender a Ouse. Meu irmão, larga a mão desse trem. Transborda primeiro, na sequência você vai falar assim, Thiagão, você me Gera ensinou, valor. você me ensinou Gera tão valor, bem aquela Gera parada valor, experiência. que eu vou te acompanhar, eu quero saber o que você tem mais para me oferecer para me ajudar. Só que agora eu quero te honrar, eu quero talvez pagar por um serviço seu e por aí vai. Pode ser que gera negócio ou não, mas a aproximação inicial, cara. É fundamental. Essa questão de gerar valor é uma das bases do Potência Limitada. Porque quando eu e o Ricardo, a gente bateu as ideias, falou, o primeira dor era a questão da ambiência, onde a gente pudesse ter uma ambiência de empresários, empreendedores que tivessem essencialmente essa característica de transbordo, né, de estar com a receita da pizza aberta. A gente queria isso era uma exigência nossa, inclusive as pessoas que a gente fala, ó, venha ao Potência Limitada, indique alguém. Gente, a pessoa para estar sentada aqui, ela tem que ter essa mentalidade, que o Romulo demonstrou semana passada, que o Thiago está aqui, e os próximos convidados vão estar trazendo isso. Porque é a partir dessa geração de valor que a gente vai conseguir trazer e formar esse ambiente.
E aí o Ricardo falou, Ricardo, como que a gente vai conseguir gerar esse valor? Cara, vamos fazer um podcast, vamos convidar as pessoas, vamos trazer, né, informação de qualidade, você, né, foca na sua área aí que você está estudando, se capacitando no desenvolvimento humano, eu vou falar da gestão, vamos fazer um link, vamos gerar valor. Não tem ninguém aqui visualizando grana, nós vamos gerar valor. E aí depois as coisas acontecem, porque a gente estava até conversando semana passada, enquanto a gente fica correndo atrás do dinheiro, Nossa. como é que é isso? Conta aí a sua experiência para nós. A experiência que eu tive é que quanto mais eu buscava a cifra, o dinheiro, mais ele ia para longe de mim. Mais ele afastava de Parece mim. que repele, né? Total, total. Repele. E aí, antes de entrar nesse assunto, sabe qual é o legal dessa questão da gente estar... da ambiência e tal. Cara, o empresário, ele é muito solitário. Porque ele quer. Não é por uma opção do empresário. Sabe por quê? A maioria, e eu converso com muito empresário, galera. Muito empresário. A maioria deles tem vergonha de expor um problema e o outro empresário fala assim, pô, mas você é ruim, cara. Você não é bom empresário não, hein, velho? Você tá passando por isso. Cara, só que se ele expor o outro, eu falo assim, caraca, velho, eu também tô passando por isso. Vamos pensar num trem Uma junto. saída, né? Não, e eles simplesmente se recolhem. E acima disso, além dele não falar, tá arriscado você perguntar, pô, você tá passando fio? Não, pá, que minha empresa É linda. top de linha. Porque ele fica com medo do cara achar que ele é menos empresário que ele. E aí alguns batem no orgulho, batem no ego. Isso que eu ia falar. Eu não vou falar pro cara que eu tenho problema com isso aqui, não. Deixa ele achar que eu tô bonitão na fita. Então essa é uma situação que a gente tem que ficar ligado. E a questão do que você perguntou Na questão da ambiência, de gerar valor, de gerar valor. Então, quer dizer, quando você conversa com o cara, vai gerando esse valor, e tem empresário que tem essa abertura, aí sim, aí a gente consegue mostrar, falar, cara, você tá num ambiente seguro, velho. cara, eu Troca adoro ideia. a expressão, Thiago, coração ensinável. Até hoje fiz uma postagem lá de manhã no Instagram, coração ensinável. Confesso que nem sei se essa palavra existe, mas eu acho ela maravilhosa. É um ensinável. Porque isso é humildade de você estar aprendendo. Tá aqui, eu tô aqui assistindo, nem tô pensando na pizza, gente. Eu tô querendo beber do que você tá trazendo aqui para nós. A sua experiência, a sua vivência, né? Essa sua ida aí a Florianópolis, esse vai e vem. Como é que ficou a sua questão da inteligência emocional aí para, né, uma mudança com 2 crianças pequenas? Eu passei por isso também, não é fácil. Cara, Viver numa cidade grande, estruturada, uma cidade, pô, das melhores do país. sim. Você estava em Florianópolis, eu fiquei em Curitiba, um período parecido. Então a gente sai desse centro, né, da nossa pequena cidade, vai para um centro desse totalmente estruturado, muito melhor, né, em termos de estrutura, mas nós estamos longe da família. As crianças estão longe dos avós, dos primos. Sentem muito mais que a gente. Sempre. Então precisa de uma dose muito grande, porque você já contou aí, ó, a gestão, os processos, o treinamento, toda a parte empresarial. Agora fala para nós aqui, a gente já está caminhando para um finalmente, como que o Thiago lidou com toda essa situação e lida até hoje, porque você voltou para cá e deve ter tido outros percalços para estar aqui se readaptando. Como é que foi a sua questão da inteligência emocional nisso daí? Cara, inicialmente, quando a gente vai para um lugar desse, teoricamente a gente não quer voltar para de onde a gente saiu, porque é um lugar melhor e tal. Raramente você troca o lugar que você está para um lugar pior, né? E de fato, Florianópolis é um lugar incrível, segurança assim absurda, desenvolvimento tal, lindo, maravilhoso. Só que a gente começa a analisar o seguinte, aonde existe prosperidade, tem que ter paz. Tá? Então, quando eu decidi mudar para lá com a minha esposa, a gente decidiu por uma opção. Eu falei, olha que legal, cara, a gente tem a opção de escolher um lugar no Brasil para morar. Eu simplesmente levei uma empresa para lá. Se eu não quisesse, se eu não tivesse levado uma Veda Fácil para lá, ou uma pizzaria, ou qualquer outra empresa, eu poderia viver lá com as empresas aqui. Eu levei porque eu falei, cara, eu tô aqui, vou tocar uma operação. Então a gente teve essa opção. E isso o empreendedorismo traz, porém com a sabedoria e o conhecimento da forma correta aplicada. Porque senão o cara fica eternamente o barriga de balcão. Exatamente. O barriga de balcão, É um empreendedor sem ser empresário. Exatamente. E aí o barriga de balcão é complicado porque ele não consegue colocar ninguém no lugar dele, ele não consegue fazer processo, ele não confia em ninguém. E antes de entrar nisso, eu falava uma frase, cara, que eu mudei essa frase. Eu falava assim, não confie em pessoas, confie em processo. E naturalmente eu mudei essa frase. Porque eu preciso confiar nas pessoas, irmão.
as pessoas que fizeram essa pizza lá agora, eu tenho que confiar, eu nem abri as outras caixas, mas eu tenho que confiar que ela está perfeita. Eu tenho que confiar que os insumos estão perfeitos. Por quê? Eu mudei a frase, eu comecei a falar assim, eu confio nas pessoas e também confio nos meus processos que eu desenhei para que as pessoas que eu confio executem ele. Olha que louco, velho. Isso vai dar corte, infelizmente. Pô, é isso aí, cara. E aí Coração ensinável. Coração ensinado. Não é Exatamente. aquela cabeça de marreta que fala assim, não, eu não mudo. É Eu assim e não- pronto. É processo e ponto final. Pensa num cara que dá conta de ir lá e voltar, sou eu, velho. Eu tenho coração ensinável e eu tenho total... E aquilo depois vira aprendizado para outro. Uhum. Talvez alguém que tá ouvindo fala assim, cara, eu sempre fui dessa frase, não confio em pessoa, confio em processo. E aí talvez isso que eu falei muda o cara. Eu participei de um treinamento em que eu precisava... Fugindo da inteligência emocional. Não vai embora sem falar, não. Do quê? Quero saber como você foi, como vou você chegar lidou. lá, vou chegar Vai, lá. então Eu tá. falo demais, velho. Graças a Deus. Esse podcast por isso. até 2 horas. Puxando o gancho aqui desse coração ensinável, é o copo vazio, Rafael. Eu recentemente tive a oportunidade de ouvir uma palavra falando assim, você tem que ter, eu aprendi isso e captei isso. E fiz esse link de coração ensinável e copo vazio. Todo ambiente que você tá, você chega para Deus e fala assim, Deus, o que Deus tem para mim aqui? Eu tô aqui com um copo vazio. Me remeteu 2 vezes esse ensinamento que eu tive, quando você falou, né, às vezes a gente esquece de Deus, assim, vou ter que falar isso. Aí agora do coração ensinável, vou ter que falar isso. Eu aprendi até, foi na célula do Tionas, essa semana ele lançou essa. Que Cara, já é o nosso convidado, Tionas, a gente já se falou, logo, Na hora que ele falou, transbordo puro. na hora que ele falou, aquilo na minha cabeça assim, puf, cara, às vezes a gente não tem gratidão no ambiente que a gente tá. Fala assim, Deus, o que você tem pra mim hoje? Ele tem o melhor caminho, é ele que dá. O Verdade. plano dele é o melhor de todos. É verdade. E a gente, como filho, como imagem e semelhança dele, ele quer o melhor pra gente, cara. E olha que louco. Impressionante, cara. Eu fui para Florianópolis com a minha família diante de uma palavra de Deus. Eu falei, cara, ele tá me levando para lá. A gente sentiu paz para ir. A gente sentiu paz, as coisas fluíram e foi acontecendo. E num determinado ponto, aí a gente entra na inteligência emocional, eu comecei a reparar que as minhas filhas não estavam se adaptando muito bem. Mas não é que não estavam se adaptando, é que elas estavam sentindo muita falta do que tinha aqui. Família, Pra criança é mais difícil, avó, né? tias, tio. Uma simplicidade do interior também, da criança que, né, iniciou a sua infância. Sabe, o coleginho, Sente falta. os amigos do coleginho, a casa nossa que a gente morava. Então começou a ter isso. Até o ponto de eu chegar um dia no quarto da minha filha mais velha, ela tá chorando. Eu falei, o que foi, minha filha? Tô com muita saudade da minha cidade, da minha avó, das minhas coisas. E aí o pai, neste momento, vai lá pra cima e o empresário vai lá pro chulé. Porque o pai, não existe, presta atenção nisso, cara, não existe prosperidade sacrificando a família. Não, tem de forma como, alguma. não tem como. Essa história, pra mim, não funciona, Rafael. Pra mim, não funciona. Eu preciso fazer de tudo pra poder vencer na vida e se der algum problema com a família, no meio do caminho eu corrijo. Pra mim, não. Se eu ver que vai dar um arranhão na minha família, eu paro na mesma hora. Porque pra mim não tem prosperidade. Entenda, eu não falei de dinheiro, eu falei de prosperidade. Meu ministério com Deus, a minha família, eu sou sacerdote do meu lar. Como que eu vou colocar as minhas filhas Não tem como. vamos colocar, se não vou falar perigo, mas em xeque-mate emocional. E ali eu sentei com a minha esposa e eu tava reticente. Eu falei, cara, eu não quero voltar. E quem faz diferente, cara, paga o preço de perder a família, velho. Paga. E Vai é pagar. alto, esse É, preço é ué. muito caro. E eu falei, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Não, mas vamos dar uma analisada, vamos dar uma analisada. E aí eu falei assim, não quero voltar. E aí, recentemente eu falei assim, Deus, espera lá. O Senhor me trouxe pra cá. Então das duas, uma. Ou o Senhor me trouxe pra cá e eu não te ouvi direito, quer dizer, eu vim pra cá e não te ouvi, achei que você tinha me trazido pra cá. Ou agora quem tá me falando pra voltar não é o Senhor. Que meleca é essa que eu tô fazendo com a minha vida? E aí a gente fica que... Depois orei muito, conversei muito com a minha esposa. Senti paz para voltar para Barra Mansa, mesmo assim meus negócios estão lá, estão funcionando, estão rodando. Fiz conexões, fiz coisas. E depois que eu senti paz, eu ouvi claramente a voz de Deus. Eu te levei e eu te trouxe. Eu te dei e eu tirei. É isso, É o cara. aprendizado que ele te deu ali. Total. E ali eu voltei Perfeito. com muita calma e muita paz. Falei para você que quando
Eu te perguntei se quando você voltou, você sentiu aquela coisa assim, cara, será que eu retrocedi e tal? Você falou que por um período ficou um pouco abalado com isso. Esse período meu foi lá. Quando eu cheguei em paz para cá, voltei para cá em paz. Mas voltei com essa mente completamente transformada. O Thiago de um ano atrás não tinha a inteligência que esse Thiago agora tem. Imagino. Puta aprendizado. Totalmente aprendizado. Isso que eu ia falar, inteligência emocional, porque às vezes também as pessoas, quando se fala de inteligência emocional, elas pensam que a inteligência emocional é uma coisa de nascença, é uma coisa de criação, Não é uma né? coisa que é o dia a dia, é igual um treino de academia. Exatamente. Né? E a experiência, o levantar de pesos ali no dia a dia, seja numa situação dessa, que você tem que dar um passo, em teoria, para trás, tem que retornar, você tem que colocar a sua família em primeiro lugar, ali você vai criando essa casca de inteligência emocional e vai vivenciando o melhor da vida. Porque se você tivesse explodido numa hora dessa, tivesse peitado ali os sentimentos da sua família, das suas filhas, é o que o Ricardo falou, você ia colher uma coisa, né, mais puxada aí para frente. Ia ser um preço não muito bom, né, Rafael? Não, sem Bom, dúvida. Vamos lá. Caminhando para o final, Thiago, uma pergunta clássica aqui do Potência Ilimitada. Opa! Quais características que existem no Thiago aí? Eu já vi muitas, né? Mas senão vai ter que ser mais uma hora de podcast, não precisa falar Se tudo. deixar eu falar. Quero comer a pizza. Não, eu tô falando das características Não, em eu si sou que eu já te- enxerguei. Eu sou o terror de podcast, meu filho. Se deixar, vai embora. Bom, a gente marca outro. Né? Com certeza. Vamos embora. Qual que é a sua característica que você enxerga, tá? Que o torna o Thiago uma potência ilimitada? Cara, perguntaça, né? Perguntaça. Pergunta muito maneira, velho. O que eu consigo identificar hoje, tá? Aí o Thiago de um ano atrás talvez não ia identificar isso não, tá? O Thiago hoje, que eu considero a minha potência ilimitada, é a capacidade de aprender, mastigar, aplicar e ensinar. Essa situação, ela não é para qualquer um, porque tem muita pessoa que consegue aprender, talvez aplica, ou aprende, fica a boca cheia e não mastiga, Uhum. e eu criei uma potência ilimitada de aprender, entender isso tudo, aplicar e ensinar. Chegar e falar, senta aqui, olha só, eu desenvolvi um método. Cara, eu cheguei para minha esposa e falei, você tem noção que eu desenvolvi uma ferramenta? Como é que faz isso? Eu desenvolvi uma ferramenta. Então, assim, a gente não, antes de vocês me fazerem essa pergunta, eu falei, cara, qual é a potência ilimitada? E realmente eu vi isso, cara. Não só com outros empresários, mas com meus funcionários, com amigos, com qualquer pessoa. Com as minhas filhas, cara. Eu faço isso direto. Aprendo um macete e falo assim, ó, faz assim. Elas vão vendo. Então, assim, essa pergunta me fez pensar muito. Bom demais, E né? veio na hora quando você falou. Então, vou acrescentar aí o PDT, produzir, desfrutar e transbordar. Você produziu, né? E transbordou. Agora, cara, você tem que desfrutar, bicho. Perfeito, cara. Desfruta agora da sua família, voltou pra casa. E da gente Boa. também, né, pô? Lógico. Agora, Agora isso tá aí. perto, agora tá perto. É isso Ó, aí, gente. Vamos caminhando para o nosso final. Thiago, antes da gente se deliciar com pizza rústica aqui, dá uma mensagem final. Eu queria que nessa mensagem final você falasse desse evento que vai ter da USE, né, a gente convidar os empresários a participar, a gente vai estar lá, com certeza o Potência Limitada, através, né, da minha presença e do Ricardo, a gente vai participar junto com você e estende esse convite e dá a sua mensagem final. Show. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, rapidinho, interrompendo. Vamos combinar um próximo podcast da gente escolher um livro, nós três, Uhum. a gente lê esse livro e a gente esmiuçar ele aqui. Bora. Tipo, O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Bora. Rico, Pai Pobre, Bora. Segredos da Mente Milionária, alguma coisa assim nesse Sim, sentido. sim. Para Topa? empresário tem o que Vai. eu considero a Bíblia do empresário, que é o mito do empreendedor. Uhum. Esse ainda não li. Nossa, meu irmão. Isso é livro de Fechou? cabeceira. Fechou. Vamos decidir isso Fechou. e nós vamos ter esse episódio mais pra frente. Tô dentro, tô dentro. Cara, Mensagem final, manda ver. mensagem final. Primeiramente, cara, a questão da imersão USE, a gente vai fazer em abril. Eu não coloquei a data certinha ainda, mas vai ser em abril. A imersão USE vai acontecer. São 2 dias e eu vou fazer no fim de semana para não ter desculpa do empresário falar assim, eu não posso sair da minha empresa. Uhum. Não, no fim de semana você pode. Você vai lá. São 2 dias de conteúdo, assim, de 8 da manhã até 8 da noite, às vezes até passa um pouquinho, né? De conteúdo para o empresário entender o que é ter uma empresa autogerencial. Como que ele vai fazer para que ele saia do operacional e entra na parte da estratégia para a empresa crescer, tá? E como uma mensagem final, cara, que eu queria deixar,
para qualquer empresário, qualquer pessoa, cara, você não tá sozinho, velho. O empresário não tá sozinho. Você tem pessoas que você consegue conversar, você tem mentores, você precisa... Porque assim, a gente quando fala de investir em mentoria, mastermind, isso aqui, tá, vem cifra, vem número na cabeça. E era aquilo que a gente estava falando, quanto mais você aproxima do número, mais você se afasta dele. Quanto mais você quer buscar dinheiro e quanto mais você acha que está gastando nessa parte de conhecimento, você não está, você está investindo. Você não está sozinho. Conversa com outros empresários, abre o seu coração, abre a sua mente. Essa que é a mensagem, cara. Porque empresário que caminha sozinho, ele tem uma estrada bem pequenininha, apertada. O empresário que caminha com outros empresários, com mentores, a estrada fica mais larga, mais pavimentada. E eu tenho certeza que o rodar do seu caminhar vai ser muito mais suave. Show de bola, Thiago. E você que nos ouve, é o seguinte, como o Thiago está aqui, como o Fábio está com a gente, acompanhe o Potência, siga a gente, faça parte. Imagina a sua logo passando aí, ó, Potência Limitada. Já pensou a sua empresa, o seu canal ou o seu produto aqui exposto como a Pizza Rustic? Vem com a gente, chama a gente na DM, vai ser um prazer conectar com vocês, mas também deixe que esteja na frequência da gente. Senão vai levar, não. A gente sabe falar, empresário tem que saber falar, não. Tem que saber, cara. É uma arte. Exatamente. É um podcast só desse tema. Só desse tema. Boa. Mas vai ser um prazer, tá? Vem com a gente, participa desse projeto. O projeto é super voltado para o bem, super voltado para servir, para transformar vidas. Eu nunca vou deixar de falar isso. Jamais vou deixar de falar isso. Show. Então, minha mensagem final é essa questão do transbordo, gente. Que maravilhoso é a gente estar vivendo isso. E a sua presença aqui conosco, acompanhando o podcast, comentando lá com a gente, nos incentivando a fazer isso e esse processo, esse projeto todo crescer, é maravilhoso. O nosso agradecimento mais uma vez para o Fábio Melo Boutique, que nos veste lindos e maravilhosos, despiorados, como diz o Ricardo. Minha mãe vai falar que nós somos lindos. Sua mãe também. Despiorado. E o nosso agradecimento especialíssimo aqui ao Thiago, ao Pizza Rustic, que estiveram aqui conosco, transbordando demais, vão voltar, tanto o Thiago como as suas empresas aqui, as experiências. E o nosso desejo é que você, a sua família, o seu negócio seja abençoado pelo Criador, que você fique bem, busque a sua inteligência emocional, busque as ferramentas de gestão e conte com potência limitada para que você desenvolva a sua potência ilimitada. Exatamente. Valeu, abraço. Um abraço. Valeu. Vamos comer, né? Oh.